Eu sei que muita gente diz que mãe aguenta tudo, que o amor de mãe é incondicional, que não importa o que um filho faça, a gente perdoa, a gente esquece, a gente segue em frente. Mas essas pessoas nunca ouviram o próprio filho dizer, sem conseguir olhar nos seus olhos, que você não cabe mais na vida dele, que não tem espaço para você, que você, de alguma forma, virou um incômodo. Meu nome é Marlene Ferreira dos Santos. Tenho 67 anos. E essa história começa numa tarde de domingo que eu jamais vou esquecer. O dia em que descobri que 42 anos de dedicação, sacrifício e amor incondicional podiam ser descartados com uma única frase dita entre o barulho de panelas e o cheiro de comida. Mas antes de contar sobre aquele domingo, preciso voltar um pouco no tempo. Preciso que você entenda como eu cheguei até aquela cozinha, ouvindo aquelas palavras, sentindo o chão sumir debaixo dos meus pés. 2 meses antes, eu ainda morava em Belo Horizonte com meu marido Geraldo. 43 anos de casamento. 43 anos acordando ao lado do mesmo homem, dividindo a mesma cama, os mesmos sonhos, as mesmas preocupações. Geraldo era caminhoneiro aposentado, um homem simples, de poucas palavras, mas de gestos enormes. Ele nunca me deu flores. Dizia que flor morria rápido e ele queria me dar coisas que durassem. No lugar de buquês, ele trazia tecidos bonitos das viagens que fazia quando ainda trabalhava. Sedas, rendas, algodões estampados. Eu costurava vestidos com aqueles tecidos e me sentia a mulher mais elegante de Belo Horizonte. Foi uma condição no coração que levou meu Geraldo. Uma coisa que começou com um cansaço, uma falta de ar aqui e ali, e que em menos de 8 semanas se transformou numa despedida. Eu estava segurando a mão dele quando ele partiu. Os olhos dele estavam fixos nos meus, e eu vi o exato momento em que a luz se apagou. 43 anos de história. E de repente, eu estava sozinha num quarto de hospital, segurando uma mão que já não apertava a minha de volta. O velório foi simples, como Geraldo teria querido. Rodrigo, meu único filho, veio de São Paulo com a esposa Patrícia e as 2 crianças, Henrique e Isabela. Eles ficaram 2 dias, me ajudaram com a burocracia do cartório e depois voltaram para suas vidas. Rodrigo me abraçou na rodoviária e disse que eu podia ligar sempre que precisasse, que ele estava ali para mim. Que família era para isso? Eu acreditei. Nas semanas que se seguiram, a realidade foi se impondo aos poucos, como uma maré que sobe devagar, mas não para. A casa onde morávamos era alugada. Geraldo sempre dizia que íamos comprar uma casa própria um dia, mas esse dia nunca chegou. Agora, sem a aposentadoria dele, minha aposentadoria de costureira não dava nem para metade do aluguel. Vendi os móveis que pude. Guardei as coisas que tinham valor sentimental. As fotos, os tecidos que sobraram, a aliança dele que agora uso numa corrente no pescoço. E numa noite de quarta-feira, sentada sozinha na sala vazia daquele apartamento que já não era meu, liguei para Rodrigo. Expliquei a situação. Disse que precisava de um tempo para me organizar, que podia ficar alguns meses com ele até conseguir um lugar próprio. Podia ajudar com as crianças, cozinhar, manter a casa em ordem. Não seria um peso, seria uma ajuda. Rodrigo disse que sim, mas houve uma pausa antes do sim. Uma fração de segundo que na hora eu não percebi, mas que depois, relembrando, fez todo o sentido do mundo. Cheguei em São Paulo num sábado de manhã. Rodrigo foi me buscar na rodoviária, sozinho. Perguntei pelas crianças, pela Patrícia. Ele disse que estavam ocupados, que depois eu veria todo mundo em casa. O carro dele era novo, um SUV preto, espaçoso, com cheiro de couro. Rodrigo sempre gostou de coisas boas. Desde criança, ele olhava para as vitrines das lojas com aquele brilho no olhar de quem sonha alto. A casa ficava num bairro arborizado, numa rua tranquila. 2 andares, varanda na frente, garagem para 2 carros. Era bonita, bem cuidada, com um jardim que alguém claramente regava todo dia. Quando entrei, vi o piso de porcelanato brilhando, os móveis combinando, as cortinas caras, tudo no lugar, tudo perfeito, como uma foto de revista. Patrícia estava na sala, arrumando almofadas no sofá. Ela se levantou quando me viu, veio até mim e me deu um abraço. Mas foi um abraço estranho. Aquele tipo de abraço que a gente dá em conhecidos, não em família. Ela disse que era bom me ver, que as crianças estavam ansiosas,
que eu ia gostar do quarto que tinham preparado. O quarto ficava nos fundos da casa, depois da área de serviço. Era um cômodo pequeno, com uma janela que dava para o muro do vizinho. Tinha uma cama de solteiro, um ventilador de chão barulhento e algumas caixas empilhadas no canto. Cheirava a guardado, a lugar fechado. Patrícia disse que era o quarto de hóspedes, mas eu vi as caixas com etiquetas. Natal, ferramentas, doar. Aquele não era um quarto de hóspedes, era um depósito que tinham esvaziado pela metade. Mas eu não reclamei. Agradeci. Disse que estava ótimo, que eu só precisava de um lugar para deitar a cabeça. Desfiz as malas, organizei minhas poucas roupas no armário embutido que rangeu quando abri e me olhei no espelho rachado que tinha na parede. Vi uma mulher de 67 anos, com cabelos brancos, rugas ao redor dos olhos e um cansaço no olhar que ia além do físico. Os dias que se seguiram foram uma repetição. Eu tentava me encaixar, tentava ser útil, tentava ocupar um espaço que claramente não era meu. Acordava cedo, preparava o café da manhã, mas descobri que Patrícia só tomava smoothie de frutas e as crianças comiam cereal industrializado direto da caixa. Meu café com leite e pão com manteiga era coisa de outra geração. Ofereci para buscar as crianças na escola. Patrícia disse que não precisava, que elas iam e voltavam de van escolar. Ofereci para ajudar com a lição de casa. Henrique riu e disse que fazia tudo pelo computador, que eu nem ia entender. Ofereci para cozinhar o almoço. Patrícia respondeu que contratava a Marmita Fitness porque estava cuidando do corpo. Cada oferta minha era uma porta que se fechava. Na segunda semana, comecei a perceber coisas que antes me escapavam. Patrícia separava a louça. Havia um jogo de pratos bonitos, de porcelana, que a família usava, e havia pratos de plástico no armário de baixo. Num dia, peguei um prato de porcelana para me servir. Patrícia veio até a cozinha, tirou o prato da minha mão com um sorriso que não era sorriso e me deu um de plástico. Disse que os de porcelana eram só para ocasiões especiais. Eu comi meu arroz com feijão num prato de plástico vermelho, igual aos que dão para criança em festa de aniversário. Os talheres também eram separados. A família usava os de inox novos, com cabo de madeira escura. Para mim sobravam os antigos, com cabo de plástico descascando. Eu não disse nada. Engoli a comida junto com a humilhação. Na terceira semana, aconteceu algo que me marcou fundo. Era uma quinta-feira, por volta das 11 da noite. Eu tinha ido dormir cedo, mas acordei com sede. Levantei devagar, fui até a cozinha sem acender a luz para não acordar ninguém. Mas antes de entrar, ouvi vozes. Rodrigo e Patrícia estavam conversando baixinho na sala, achando que todo mundo dormia. Fiquei parada no corredor escuro, o coração batendo forte, sabendo que não devia ouvir, mas sem conseguir me mover. Patrícia estava reclamando. Dizia que não aguentava mais o cheiro de creme de artrite que eu passava à noite, que eu demorava demais no banheiro de manhã, que as amigas dela tinham perguntado por que tinha uma senhora de idade morando na casa e que ela não sabia o que responder. E então ela disse uma frase que ficou gravada na minha memória. Rodrigo, sua mãe é um peso. A gente não tem obrigação de carregar ela. Você não pediu para nascer. Esperei. Esperei o meu filho dizer alguma coisa. Esperei ele me defender, falar que eu era a mãe dele, que eu tinha sacrificado tudo para criar ele, que ela não tinha o direito de falar assim. Esperei por qualquer coisa. Mas Rodrigo ficou em silêncio. E naquele silêncio, eu ouvi tudo o que precisava ouvir. Voltei para o quarto sem beber água. Deitei na cama, olhando para o teto manchado de infiltração, e senti algo morrer dentro de mim. Não foi raiva, não foi tristeza. Foi uma coisa gelada, uma certeza que se instalou no peito. Eu não pertencia mais àquela família. E então veio aquele domingo. A família de Patrícia ia almoçar na casa para comemorar o aniversário do pai dela. Os sogros, os 2 irmãos com as esposas, os sobrinhos. 14 pessoas no total. Eu acordei cedo para ajudar na cozinha, picar legumes, temperar a carne. Patrícia me deixou fazer o trabalho pesado. Descascar batatas, lavar folhas de alface, secar a louça que ia para a mesa. Quando o almoço ficou pronto e os convidados chegaram, fui para o meu quarto trocar de roupa. Coloquei meu vestido azul marinho, o mais bonito que eu tinha, e voltei para a sala esperando me sentar à mesa com todo mundo. A mesa estava posta para 14 pessoas. Contei as cadeiras.
14 exatas. Eu não estava incluída. Patrícia me viu olhando e veio até mim com aquele sorriso de anfitriã. E disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo: Dona Marlene, a senhora pode almoçar na cozinha, né? É que a mesa não comporta todo mundo e a senhora vai ficar mais confortável lá. Olhei para Rodrigo. Meu filho estava do outro lado da sala, conversando com o cunhado. Ele desviou os olhos, fingiu que não ouviu. Almocei sozinha na cozinha, sentada num banquinho, com um prato de plástico no colo. As risadas vinham da sala de jantar. A sogra de Patrícia passou por mim para pegar mais vinho na geladeira. Ela me olhou de cima a baixo, como se eu fosse a empregada. Não disse uma palavra. Depois do almoço, quando os convidados finalmente foram embora, Rodrigo me chamou para uma conversa na varanda dos fundos. Ele estava com as mãos nos bolsos, olhando para o chão, incapaz de encarar meus olhos. Disse que a situação estava difícil, que o quartinho seria transformado em escritório para Patrícia, que eles tinham pensado bastante e não tinham estrutura para me manter ali. E então ele disse as palavras que eu sabia que viriam, mas que mesmo assim me cortaram. Mãe, não dá para você morar aqui. A gente não tem espaço. Você entende, né? Eu olhei para o meu filho. Para o homem de 42 anos que eu carreguei no ventre, que amamentei em noites de febre, que sustentei sozinha quando Geraldo ficou desempregado. O menino que eu coloquei na faculdade particular, pagando com dinheiro de costura e bico. E não reconheci ele. Não respondi. Não chorei. Não implorei. Apenas assenti com a cabeça, dei as costas e entrei na casa. Naquela noite, arrumei minhas coisas em silêncio. E fiz uma promessa para mim mesma. Nunca mais. Na manhã seguinte, às 6 horas, antes de qualquer um acordar, peguei minha sacola e minhas 2 malas. Deixei a chave na mesa da cozinha, ao lado de um bilhete que dizia apenas: Obrigada pela hospedagem. Saí daquela casa sem fazer barulho, sem me despedir, sem olhar para trás. Na viagem de volta para Belo Horizonte, 7 horas de estrada, não derramei uma lágrima sequer. Fiquei olhando pela janela do ônibus, vendo o Brasil passar e pensando em tudo que tinha acontecido. Pensando no filho que eu criei, no homem que ele se tornou, na família que ele escolheu ter. E pensando no segredo que eu guardava. O segredo que nenhum deles sabia. O segredo que, em breve, mudaria absolutamente tudo. Porque o que Rodrigo não sabia, o que absolutamente ninguém sabia, era que há 5 anos eu pagava cada centavo da escola dos meus netos. 5 anos. Mais de 200 mil reais. Cada mensalidade, cada material, cada uniforme. E agora, sentada naquele ônibus, olhando para o horizonte, eu tinha tomado uma decisão. Se eu não cabia na vida deles, o meu dinheiro também não cabia mais. Quando o ônibus finalmente parou na rodoviária de Belo Horizonte, já era noite. 7 horas de viagem, 7 horas olhando pela janela, 7 horas repassando cada momento daquelas semanas na casa do meu filho. Desci com minhas 2 malas e minha sacola, os braços doendo do peso, o coração doendo de algo que não tinha nome. Minha irmã Odete estava me esperando. Eu tinha ligado para ela do celular durante uma parada do ônibus, contei por cima o que tinha acontecido, e ela disse apenas: Vem para cá, Marlene, minha casa é sua casa. Odete tem 72 anos, 5 a mais que eu. Viúva há 15 anos, mora sozinha num apartamento de 2 quartos no centro da cidade. É um lugar simples, mas cheio de vida. Tem plantas na varanda, fotos da família nas paredes, cheiro de café passado e de casa vivida. Quando ela me abraçou ali na rodoviária, apertado, demorado, senti pela primeira vez em semanas que alguém estava genuinamente feliz em me ver. Ela não fez perguntas naquela noite. Apenas me levou para casa, esquentou uma sopa que tinha feito mais cedo, arrumou o quarto de hóspedes com lençóis limpos e um cobertor macio. Antes de eu dormir, ela segurou minha mão e disse: Amanhã a gente conversa. Hoje você descansa. Dormi 12 horas seguidas. Quando acordei, o sol já estava alto, entrando pela janela do quarto, aquecendo meu rosto. Por alguns segundos, esqueci onde estava. Achei que ia ouvir a voz de Geraldo me chamando para tomar café, como fazia todo dia durante 43 anos. Mas então a realidade voltou. E junto com ela veio aquele peso no peito que eu ainda não sabia como carregar. Levantei, tomei um banho demorado e fui para a cozinha. Odete estava lá,
mexendo uma panela de mingau, cantarolando uma música antiga que nossa mãe costumava cantar. Ela me viu e sorriu. Serviu o mingau numa tigela bonita, de porcelana de verdade, e sentou na minha frente com uma xícara de café nas mãos. E então perguntou: "Me conta tudo, irmã. Do começo." Contei. Contei sobre a chegada em São Paulo, sobre o quartinho dos fundos que cheirava a mofo, sobre os pratos de plástico e os talheres velhos. Contei sobre a conversa que ouvi escondida no corredor escuro, sobre a frase que Patrícia disse, sobre o silêncio covarde do meu filho. Contei sobre o almoço de domingo, sobre as 14 cadeiras, sobre comer sozinha na cozinha enquanto a família ria na sala de jantar. Contei sobre a conversa na varanda, sobre as palavras que Rodrigo disse olhando para o chão, sobre a mala que eu arrumei em silêncio na madrugada. Odete ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento, os olhos marejados, a xícara de café esfriando entre as mãos. Depois disse algo que me pegou de surpresa. "E a escola das crianças, Marlene? Você vai continuar pagando?" Olhei para minha irmã e vi nos olhos dela que ela sabia. Odete sempre soube. Ela era a única pessoa no mundo que conhecia meu segredo. Preciso voltar 5 anos no tempo para você entender. Era 2019. Rodrigo me ligou numa noite de quarta-feira, a voz tremendo do outro lado da linha. Disse que estava passando por dificuldades sérias no trabalho, que tinha perdido um cliente importante, que as contas estavam se acumulando. E então disse a frase que mudou tudo: "Mãe, vou ter que tirar o Henrique e a Isabela da escola. Não tenho mais como pagar." As crianças estudavam numa das melhores escolas particulares de São Paulo. Henrique tinha 9 anos na época. Isabela tinha 6. Estavam adaptados, tinham amigos, estavam indo bem nas notas. Rodrigo me contou que Patrícia estava arrasada, que chorava todo dia, que dizia que seria uma humilhação perante as amigas dela tirar os filhos de uma escola de elite para colocar numa escola pública. Eu ouvi tudo em silêncio, o telefone grudado no ouvido, o coração apertado. E naquela noite, depois de desligar, sentei com Geraldo na mesa da cozinha e contei a situação. Geraldo me ouviu com aquele jeito calmo dele, as mãos grandes apoiadas na mesa, os olhos fixos nos meus. Quando terminei de falar, ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Marlene, a gente tem aquele dinheiro guardado. Você decide o que fazer com ele. Se você quer ajudar as crianças, eu apoio." O dinheiro que ele falava era nossa reserva de uma vida inteira. Quase 250 mil reais que a gente tinha juntado ao longo de décadas, centavo por centavo, abrindo mão de viagens, de móveis novos, de confortos que a gente sempre adiava. Era nosso colchão de segurança, nossa garantia de que não íamos depender de ninguém na velhice. Passei a noite inteira acordada pensando. De um lado, tinha o medo de ficar sem nada, de gastar nossas economias e depois precisar e não ter. Do outro lado, tinha o rosto dos meus netos, as risadas deles quando vinham me visitar, os abraços apertados, os desenhos que me mandavam pelo correio. No dia seguinte, tomei minha decisão. Peguei um ônibus para São Paulo sem avisar ninguém. Cheguei no meio da manhã e fui direto para a escola das crianças. Pedi para falar com a diretora, uma senhora elegante chamada Dona Carmen, de cabelos grisalhos e olhos atentos que pareciam enxergar além das palavras. Expliquei a situação com toda a honestidade. Disse que era a avó de Henrique e Isabela, que meu filho estava passando por dificuldades e que eu queria assumir o pagamento das mensalidades. Mas tinha uma condição: ninguém podia saber. Nem meu filho, nem minha nora, nem as crianças. Ninguém. Dona Carmen me olhou com curiosidade. Perguntou por que eu queria manter segredo. Respondi que não queria que meu filho se sentisse humilhado, que não queria que ele soubesse que a mãe estava bancando a vida dele. Disse que preferia que ele achasse que tinha conseguido uma bolsa de estudos, um mérito das crianças, qualquer coisa que preservasse o orgulho dele. A diretora ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu, um sorriso triste e compreensivo, e disse: "Dona Marlene, em 30 anos de educação, nunca vi uma avó fazer o que a senhora está fazendo. A maioria dos avós quer aparecer, quer ser reconhecida. A senhora quer se esconder para proteger o filho. Combinamos tudo naquela tarde. Eu faria depósitos mensais numa conta específica da escola, sempre no dia 5 de cada mês.
A escola criaria uma bolsa fictícia por mérito acadêmico que seria renovada anualmente. Rodrigo receberia uma carta oficial informando que seus filhos tinham sido contemplados por um programa de incentivo a alunos destacados. Voltei para Belo Horizonte no mesmo dia, sem ver meu filho, sem ver meus netos. Geraldo me esperava na rodoviária com aquele sorriso discreto dele. Não perguntou nada. Apenas me abraçou e disse: "Você fez o que achou certo. Isso é o que importa." E assim começaram os 5 anos mais silenciosos da minha vida. Todo mês, no dia 5, eu acordava cedo e ia até o banco fazer o depósito. R$ 3.800 por criança, 7.600 no total. Era mais da metade da minha aposentadoria, somada com a de Geraldo. Para completar, eu fazia costuras extras, trabalhava até tarde da noite, aceitava qualquer encomenda que aparecesse. Geraldo nunca reclamou. Pelo contrário, ele começou a fazer bicos também. Consertava coisas para os vizinhos, ajudava num depósito de materiais de construção nos fins de semana. A gente trabalhava junto, em silêncio, para manter um segredo que só nós dois conhecíamos. Ao longo desses 5 anos, depositei mais de R$ 200.000 na escola dos meus netos. R$ 200.000 que poderiam ter comprado um apartamento próprio para a gente. R$ 200.000 que poderiam ter garantido uma velhice sem preocupações. R$ 200.000 que eu escolhi investir no futuro de 2 crianças que nem sabiam que a avó existia, além das visitas esporádicas. Porque era assim que as coisas funcionavam. Rodrigo e Patrícia vinham me visitar uma vez por ano, no máximo. Sempre com pressa, sempre com desculpas, sempre com aquela sensação de que estavam cumprindo uma obrigação. As crianças mal me conheciam. Para elas, eu era só uma senhora de idade que morava longe e mandava presente de aniversário. Mas eu não me importava. Ou pelo menos era o que eu dizia para mim mesma. O importante era que eles estavam bem, que estavam estudando numa boa escola, que tinham um futuro pela frente. Geraldo partiu sem nunca ter contado o segredo para ninguém. Nas últimas semanas dele, quando a gente ficava de mãos dadas em silêncio no hospital, ele apertava minha mão e dizia: "Você é a mulher mais generosa que eu conheço, Marlene. Eu tenho orgulho de você." E agora, sentada na cozinha da Odete, com o mingau esfriando na minha frente, eu precisava tomar uma decisão que Geraldo não estava mais aqui para me ajudar a tomar. Odete repetiu a pergunta: "Você vai continuar pagando a escola?" Olhei para minha irmã. Olhei para as minhas mãos, as mesmas mãos que costuraram milhares de peças de roupa para sustentar aquele segredo. Pensei em tudo o que tinha acontecido. Pensei nos pratos de plástico, nos talheres velhos, no quartinho dos fundos, na conversa que ouvi escondida, na frase que Patrícia disse, no silêncio do meu filho. Pensei no almoço de domingo, nas 14 cadeiras, na sogra de Patrícia me olhando como se eu fosse a empregada. E pensei nos R$ 200.000, no dinheiro que eu e Geraldo juntamos durante uma vida inteira. No dinheiro que eu dei para os meus netos sem pedir nada em troca. A resposta veio clara, firme, sem hesitação. "Não, Odete, eu não vou mais pagar." Minha irmã não disse nada. Apenas assentiu com a cabeça, como se já soubesse qual seria a minha resposta. Naquela mesma tarde, liguei para Dona Carmen. A diretora atendeu no segundo toque. Perguntou como eu estava. Disse que tinha ficado preocupada quando o depósito não caiu na data. Expliquei que tinha acontecido muita coisa, que meu marido tinha partido, que eu tinha me mudado. E então, disse as palavras que mudariam tudo. "Dona Carmen, a partir de agora, eu não vou mais fazer os pagamentos. E a senhora tem minha autorização para contar a verdade quando perguntarem." Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois a diretora suspirou e disse: "Dona Marlene, eu entendo, e eu lamento muito. A senhora foi a avó mais generosa que eu conheci em toda a minha carreira." Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede por um longo tempo. Não senti alívio, não senti raiva. Senti apenas um vazio estranho, como se uma parte de mim que existia há 5 anos tivesse simplesmente desaparecido. Odete sentou do meu lado, pegou minha mão e ficou ali comigo em silêncio. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo. Uma semana, talvez 2. Quando a escola entrasse em contato com Rodrigo, informando que a bolsa tinha sido cancelada, quando ele descobrisse que nunca existiu bolsa nenhuma, quando a ficha finalmente caísse, tudo ia mudar.
A pergunta que eu me fazia era simples. Quando meu filho descobrisse a verdade, o que ele ia sentir? Eu não sabia a resposta, mas pela primeira vez em muito tempo, eu também não me importava mais. O segredo que eu carreguei por 5 anos estava prestes a vir à tona. E quando viesse, eu estaria pronta. Não para me vingar, não para humilhar, mas para finalmente ser vista como a mulher que eu sempre fui. Uma mãe que deu tudo de si, uma avó que sacrificou sua própria segurança, uma pessoa que merecia muito mais do que pratos de plástico e um quartinho dos fundos. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes da Odete, olhando para o teto no escuro, pensei em Geraldo. Pensei no que ele diria se estivesse ali comigo. Provavelmente ficaria em silêncio, seguraria minha mão e diria com aquela voz calma dele: "Você fez a coisa certa, Marlene. Você sempre faz." E pela primeira vez, desde que saí da casa do meu filho, eu chorei. Chorei por Geraldo que não estava mais ali. Chorei pelos 5 anos de sacrifício silencioso. Chorei pela neta e pelo neto que mal me conheciam. Chorei pela mulher que eu tinha sido e pela mulher que eu estava me tornando. Mas eram lágrimas diferentes. Não eram lágrimas de derrota. Eram lágrimas de libertação. Porque eu finalmente tinha entendido uma coisa que levei 67 anos para aprender. Amor próprio não é egoísmo. Colocar limites não é crueldade. E parar de dar para quem não valoriza não é vingança. É sobrevivência. A verdade estava chegando. E ela chegaria no momento em que Rodrigo menos esperava. 2 semanas. Foi o tempo que levou para minha decisão atravessar os 600 quilômetros entre Belo Horizonte e São Paulo e explodir na vida do meu filho como uma bomba silenciosa. Naqueles 14 dias, eu tentei reconstruir uma rotina. Acordava cedo, tomava café com a Odete, ajudava ela com as tarefas da casa, fazia algumas costuras para vizinhas que sabiam do meu trabalho. À noite, a gente assistia novela juntas, comentando os personagens como fazíamos quando éramos jovens e morávamos na casa dos nossos pais. Era uma vida simples, mas era minha. E pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia um peso para ninguém. Rodrigo não ligou nenhuma vez. Nenhuma mensagem perguntando se eu tinha chegado bem, se estava precisando de alguma coisa, se estava viva. O silêncio dele confirmava tudo o que eu já sabia. Para ele, eu tinha deixado de existir no momento em que saí daquela casa. Mas o silêncio estava prestes a acabar. Era uma terça-feira, por volta das 3 da tarde. Eu estava na varanda da Odete, costurando uma barra de calça para uma cliente, quando meu celular tocou. Olhei para o número e não reconheci. Atendi sem pensar muito. Era a secretária da escola. Não era Dona Carmen. Era outra moça, mais nova, com voz profissional. Ela disse que estava ligando para confirmar alguns dados cadastrais dos alunos Henrique e Isabela. Perguntou se eu era a responsável financeira. Meu coração disparou. Eu sabia o que aquilo significava. Respondi que sim, que era eu, mas que não seria mais. Expliquei que já tinha conversado com a diretora, que os pagamentos tinham sido encerrados e que qualquer dúvida ela podia falar diretamente com Dona Carmen. A moça ficou em silêncio por um momento. Depois disse com um tom meio constrangido que o pai das crianças tinha ligado mais cedo fazendo perguntas sobre a bolsa de estudos, que ele parecia muito nervoso, quase gritando, exigindo explicações sobre o cancelamento. Senti um aperto no peito. Então tinha começado. Agradeci a ligação e desliguei. Fiquei parada na varanda, com a calça no colo, olhando para o nada. Odete apareceu na porta e perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, que era só a escola, que não era nada importante. Mas nós duas sabíamos que era mentira. Naquela mesma noite, enquanto eu e Odete jantávamos assistindo ao jornal, meu celular começou a tocar. Olhei para o visor e vi o nome que eu esperava há 2 semanas. Rodrigo. Não atendi. O telefone tocou de novo. E de novo. E de novo. 5 chamadas seguidas que eu deixei cair na caixa postal. Depois vieram as mensagens. Primeiro no WhatsApp, depois por SMS, como se ele achasse que eu não estava recebendo. Mãe, preciso falar com você. Me liga, é urgente. A escola disse uma coisa que não faz sentido. Me liga. Mãe, pelo amor de Deus, atende o telefone. Odete olhou para mim com aquela expressão de quem entende tudo sem precisar de explicação.
Perguntou se eu queria que ela desligasse a televisão, se eu precisava de privacidade. Eu disse que não ia atender, que ele podia esperar. E ele esperou. A noite inteira. Na manhã seguinte, acordei com mais de 20 mensagens de voz no meu celular. Não ouvi nenhuma. Apenas vi o número e imaginei o desespero do outro lado. Rodrigo nunca tinha me mandado tantas mensagens na vida. Nem quando nasceram os filhos dele. Por volta das 10 da manhã, recebi uma ligação de um número diferente. Atendi achando que era cliente. Era Patrícia. A voz dela estava diferente. Não era mais aquela voz de anfitriã, controlada, cheia de falsa simpatia. Era uma voz afiada, cheia de raiva contida. Ela disse que precisava falar comigo, que era importante, que era sobre a escola das crianças. Eu respondi com calma. Pode falar, Patrícia. E então ela disse: a senhora pagava-se a escola dos meus filhos? Não havia mais segredo. A verdade estava ali, nua, crua, impossível de esconder. Respondi que sim, que eu pagava há 5 anos, que nunca existiu bolsa nenhuma, que tudo tinha sido um arranjo entre mim e a diretora, para preservar o orgulho do meu filho. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Eu quase podia ouvir as engrenagens girando na cabeça dela, tentando processar o que eu tinha acabado de dizer. 5 anos, 200 mil reais, a escola de elite que ela se gabava para os outros, tudo bancado pela sogra que ela tratava como empregada. Quando Patrícia finalmente falou, a voz dela estava trêmula. Não de tristeza, de humilhação. Ela perguntou por que eu nunca tinha contado. Por que eu tinha deixado eles acharem que era mérito das crianças? Por que eu tinha escondido? Respondi com a verdade. Porque eu não queria que o Rodrigo se sentisse menos. Porque eu achava que proteger o orgulho dele era mais importante do que receber crédito. Porque eu sou mãe, Patrícia, e mãe faz essas coisas. Ela ficou em silêncio de novo. Depois disse algo que me surpreendeu. A senhora devia ter contado. A gente teria tratado a senhora diferente. Eu respirei fundo antes de responder. E então disse, com toda a calma que consegui reunir: Patrícia, se vocês precisavam saber que eu pagava a escola para me tratar com respeito, então o problema nunca foi o dinheiro. O problema era vocês. Ela desligou sem se despedir. Naquela tarde, Odete me convenceu a sair de casa, dar uma volta na praça, tomar um sorvete. Ela disse que eu precisava de ar, que ficar esperando o telefone tocar não ia me fazer bem. Eu concordei, mais para agradá-la do que por vontade própria. Quando voltamos, por volta das 5 da tarde, tinha um carro estacionado na frente do prédio da Odete. Um SUV preto. O mesmo SUV que tinha me buscado na rodoviária de São Paulo semanas antes. Rodrigo estava sentado no banco do motorista, a cabeça apoiada no volante, os ombros curvados. Quando viu a gente se aproximando, ele saiu do carro devagar, como se cada movimento custasse um esforço enorme. Ele estava diferente. Mais magro, com olheiras fundas, a barba por fazer. O homem que estava ali na minha frente não parecia o mesmo que tinha me expulsado de casa, dizendo que não tinha espaço. Parecia alguém que não dormia há dias. Alguém que tinha levado um soco no estômago e ainda estava tentando recuperar o ar. Odete olhou para mim, perguntando em silêncio se eu queria que ela ficasse ou se eu preferia ficar sozinha. Eu disse que estava tudo bem, que ela podia subir, que eu ia conversar com ele ali mesmo. Minha irmã entrou no prédio, mas eu sabia que ela ia ficar na janela, observando, pronta para descer se eu precisasse. Rodrigo caminhou até mim devagar. Parou a uns 2 metros de distância, as mãos nos bolsos, os olhos no chão. O mesmo jeito de quando era criança e sabia que tinha feito algo errado. Ele abriu a boca para falar, mas não saiu nada. Ficou ali parado, tentando formar palavras que não vinham. Os olhos dele se encheram de lágrimas. O queixo tremeu. E ele continuou em silêncio, incapaz de dizer qualquer coisa. Eu esperei. Não disse nada. Não facilitei. Apenas fiquei ali, de pé, olhando para o meu filho, esperando que ele encontrasse as palavras que me devia há muito mais tempo do que ele imaginava. O silêncio durou quase 1 minuto inteiro. 1 minuto que pareceu uma eternidade. 1 minuto em que eu vi, nos olhos do meu filho, o peso de todas as verdades que ele tinha ignorado, de todas as vezes que ele tinha escolhido o conforto em vez da coragem, de todas as humilhações que ele tinha permitido que eu sofresse. Finalmente, com a voz embargada, ele conseguiu sussurrar: Mãe,
Porque você nunca me contou. Eu olhei para ele. Pro homem de 42 anos que eu tinha carregado no ventre, que eu tinha amamentado em madrugadas sem fim, que eu tinha sustentado quando ele mais precisou. O menino que eu tinha criado sozinha por 3 anos, enquanto Geraldo estava desempregado. O filho que eu tinha colocado na faculdade pagando com dinheiro de costura. E respondi com toda a calma do mundo. Porque amor de verdade não precisa de plateia, Rodrigo. Eu não fiz pelos seus aplausos. Fiz porque sou sua mãe. A diferença é que agora eu sei o preço que você dá para isso. Ele fechou os olhos. As lágrimas escorreram pelo rosto dele. E então, devagar, ele se ajoelhou ali mesmo, na calçada, na frente do prédio da minha irmã, onde qualquer vizinho podia ver. Começou a chorar como não chorava desde criança. Soluços profundos, desesperados, que sacudiam o corpo inteiro. Ele pediu perdão entre as lágrimas. Disse que não sabia, que tinha sido fraco, que a Patrícia exigia coisas e ele não sabia dizer não, que ele nunca quis me magoar, que ele me amava. Eu ouvi tudo. Deixei ele chorar. Deixei ele se esvaziar ali, na calçada, debaixo do sol da tarde. Não interrompi, não consolei, não disse que estava tudo bem, porque não estava, e ele precisava saber disso. Quando os soluços finalmente diminuíram, eu dei um passo à frente e disse: "Levanta, filho. Homem não fica de joelho no chão." Ele levantou devagar, limpando o rosto com as costas da mão, envergonhado, destruído. Eu continuei: "Sobe comigo, vou fazer um café para você. A gente conversa direito lá em cima." Subimos em silêncio. Odete estava na cozinha, fingindo que não tinha visto nada pela janela. Ela cumprimentou Rodrigo com um aceno frio e disse que ia para o quarto dela, que a gente precisava de privacidade. Preparei o café como sempre fiz a vida inteira. Passei na hora, do jeito que Geraldo gostava, forte e sem açúcar. Servi numa xícara de porcelana de verdade, não de plástico, e coloquei na frente do meu filho. Ele segurou a xícara com as 2 mãos, como se precisasse de algo para se ancorar. E então começou a falar. Contou que a escola tinha ligado informando sobre o cancelamento da bolsa. Que ele ficou confuso, que ligou de volta pedindo explicações. Que a secretária transferiu para a diretora. E que Dona Carmen, com toda a calma do mundo, contou a verdade. Disse que quando desligou o telefone, ficou parado no escritório por quase 1 hora, sem conseguir se mover. Que quando chegou em casa e contou para Patrícia, ela não acreditou no começo. Que depois, quando a ficha caiu, ela ficou furiosa. Não com ele, comigo. Disse que eu tinha mentido, que eu tinha manipulado, que eu tinha feito tudo para parecer a vítima. Eu escutei sem interromper. E quando ele terminou, perguntei: "E você, Rodrigo, o que você acha?" Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, olhando finalmente nos meus olhos: "Eu acho que a senhora fez tudo isso por amor, e eu acho que eu não mereço." Aquelas palavras ficaram suspensas no ar entre nós. E pela primeira vez, desde que tudo começou, eu senti algo além da dor. Senti que talvez, só talvez, meu filho ainda tivesse salvação. Mas isso não significava que eu ia voltar atrás. Olhei para ele e disse: "Rodrigo, eu te amo. Sempre vou amar. Você é meu filho, e isso ninguém muda. Mas amor não significa aceitar qualquer coisa. Não significa ser tratada como peso, como estorvo, como alguém que come no prato de plástico enquanto a família usa porcelana." Ele abaixou os olhos, envergonhado. Continuei: "Eu não vou voltar a pagar a escola. Essa responsabilidade é sua. Sempre foi. Eu só carreguei ela porque achei que era o certo. Mas agora entendi que às vezes proteger demais as pessoas é o mesmo que impedir elas de crescerem." Rodrigo assentiu em silêncio. Não discutiu, não argumentou, não tentou me convencer do contrário. Apenas aceitou. Antes de ir embora, ele me abraçou. Foi um abraço diferente de todos os que ele tinha me dado nos últimos anos. Foi um abraço de verdade, apertado, demorado, como os abraços que ele me dava quando era criança, e eu era o centro do mundo dele. Quando soltou, ele disse: "Me perdoa, mãe, por tudo." Eu olhei para ele e respondi: "Eu te perdoo, filho. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que as coisas vão voltar a ser como eram. Você me ensinou que eu não cabia na sua vida. Agora eu aprendi a caber na minha própria." Ele foi embora naquela noite,
de volta para São Paulo, de volta para a vida que ele tinha construído. E eu fiquei ali, na cozinha da Odete, lavando a xícara de café, olhando pela janela para o céu que escurecia. A verdade tinha vindo à tona. O segredo que eu carreguei por 5 anos finalmente tinha sido revelado. E agora, pela primeira vez, eu estava livre. Livre da mentira. Livre do peso. Livre da necessidade de ser reconhecida. Porque eu finalmente tinha entendido que meu valor não dependia de ninguém. Nem do meu filho. Nem da minha nora. Nem de ninguém. Meu valor era meu. E isso ninguém mais podia tirar de mim. Nos dias que se seguiram à visita de Rodrigo, uma estranha calmaria tomou conta da minha vida. Era como se uma tempestade tivesse passado e eu finalmente pudesse respirar sem aquele peso no peito que me acompanhava há semanas. Odete percebeu a mudança. Disse que eu parecia mais leve, que meus olhos tinham voltado a brilhar, que eu estava sorrindo de novo. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, eu acordava de manhã sem aquela sensação de estar carregando o mundo nas costas. Não precisava mais fingir que estava tudo bem. Não precisava mais engolir desaforos em silêncio. Não precisava mais ser invisível para não incomodar ninguém. Mas enquanto eu reconstruía minha paz em Belo Horizonte, em São Paulo, as coisas estavam muito longe de estar calmas. Soube dos detalhes aos poucos, através de ligações de Rodrigo e de conversas que Odete teve com uma prima distante que morava perto deles. O que aconteceu depois que a verdade veio à tona foi algo que nem eu poderia ter imaginado. Tudo começou com a escola. Quando Rodrigo descobriu que teria que assumir as mensalidades integrais, R$ 7.600 por mês pelos 2 filhos, ele entrou em desespero. A situação financeira deles não era das melhores. Ele tinha o emprego estável, mas gastavam muito. Carro novo financiado, casa com prestação alta, cartões de crédito no limite. A vida de aparências que eles mantinham tinha um custo que eu nunca tinha percebido completamente. Na primeira semana, Rodrigo tentou negociar com a escola. Pediu prazo, pediu desconto, pediu qualquer coisa que aliviasse o impacto. Dona Carmen, segundo ele me contou, foi educada, mas firme. Disse que a escola tinha regras, que não podia abrir exceções, e que ele tinha 1 mês para decidir se as crianças continuariam matriculadas ou não. Patrícia ficou furiosa. Não com a situação em si, mas com a possibilidade de as amigas descobrirem. Porque era isso que mais importava para ela. O que os outros iam pensar. A escola era um símbolo de status, um cartão de visitas que ela exibia em cada conversa, em cada reunião de pais, em cada encontro do clube. E foi exatamente aí que as coisas começaram a desmoronar. Numa escola de elite como aquela, as notícias correm rápido. Alguém da secretaria deve ter comentado alguma coisa, ou talvez tenha sido uma mãe que ouviu uma conversa no corredor. O fato é que em menos de 2 semanas, o grupo de WhatsApp das mães da turma do Henrique estava fervendo. A história que circulava era mais ou menos assim. A família do Rodrigo tinha perdido uma bolsa de estudos e agora não tinha condições de pagar a mensalidade. Algumas mães comentavam com pena, outras com curiosidade maldosa. Mas foi uma delas, uma tal de Fernanda, que aparentemente era desafeto antigo de Patrícia, que cavou mais fundo. Fernanda descobriu, não sei como, que nunca tinha existido bolsa nenhuma, que quem pagava era a avó das crianças, e que essa mesma avó tinha sido, nas palavras que circulavam pelo grupo, expulsa de casa pela família. A história se espalhou como fogo em palha seca. Patrícia me ligou 1 semana depois do ocorrido, completamente transtornada. A voz dela estava diferente de todas as vezes anteriores. Não era mais raiva, não era mais arrogância. Era desespero puro. Ela disse que as amigas tinham descoberto tudo, que estavam comentando pelas costas, que uma delas tinha mandado uma mensagem perguntando se era verdade que a sogra tinha bancado a escola por 5 anos, que ela não sabia mais como olhar na cara de ninguém. Eu escutei em silêncio, sem interromper. E quando ela terminou, perguntei: "O que você quer de mim, Patrícia?" Ela hesitou. Depois disse com a voz embargada: "Eu quero que a senhora diga para a escola que foi um mal-entendido, que a senhora não pagava nada, que a bolsa era de verdade." Fiquei em silêncio por um momento, processando o que ela tinha acabado de pedir. Ela queria que eu mentisse.
Queria que eu negasse 5 anos de sacrifício para salvar a reputação dela. Queria que eu, mais uma vez, me tornasse invisível para que ela pudesse brilhar. Respondi com calma. Patrícia, eu não vou mentir para proteger uma imagem que nunca foi real. Vocês viviam uma vida que não podiam bancar. Eu banquei. Agora a conta chegou. Isso não é culpa minha. Ela começou a chorar. Disse que eu estava destruindo a família, que as crianças iam sofrer, que Henrique já tinha ouvido comentários na escola, que Isabela tinha perguntado por que os coleguinhas estavam olhando diferente para ela. Aquilo doeu. Doeu de verdade. Porque meus netos não tinham culpa de nada. Eles eram crianças, inocentes, presos no meio de uma situação que os adultos ao redor deles tinham criado. Mas eu não podia voltar atrás. Não podia desfazer o que estava feito, e não podia continuar carregando uma família que nunca me carregou. Disse para Patrícia: eu lamento pelas crianças. De verdade. Mas a melhor coisa que você pode fazer por elas agora é ensinar que aparências não são tudo, que às vezes a gente precisa recomeçar, que não tem vergonha nenhuma em ser honesto sobre as próprias limitações. Ela desligou sem responder. Nos dias seguintes, Rodrigo me manteve informada sobre o que estava acontecendo. Ele tinha decidido tirar as crianças da escola no fim do semestre. Não tinha como pagar as mensalidades, e mesmo que tivesse, o ambiente tinha ficado insustentável para Henrique e Isabela. Eles seriam matriculados numa escola pública perto de casa. Uma escola boa, segundo ele pesquisou, com professores dedicados e estrutura decente. Não era a mesma coisa, claro, mas era o que eles podiam pagar de verdade, com o dinheiro deles, sem depender de ninguém. Patrícia não aceitou bem a decisão. Rodrigo me contou que ela chorou por 3 dias seguidos, que disse que ele estava destruindo o futuro dos filhos, que ameaçou ir embora, voltar para a casa dos pais dela. Mas não foi. Talvez porque os pais dela também soubessem da verdade agora. Talvez porque ela finalmente tivesse percebido que não tinha para onde correr. Ou talvez, e essa era a possibilidade que eu preferia acreditar, porque no fundo ela amasse a família que tinha construído, mesmo que essa família estivesse longe de ser perfeita. O que me surpreendeu de verdade veio algumas semanas depois. Era um sábado de manhã. Eu estava na feira com a Odete, escolhendo tomates, quando meu celular tocou. Era um número de São Paulo que eu não conhecia. Atendi achando que era engano. Era Henrique, meu neto de 14 anos, ligando escondido do celular de um amigo. A voz dele estava trêmula, insegura, completamente diferente do adolescente indiferente que eu tinha conhecido na casa do Rodrigo. Ele disse que precisava falar comigo, que tinha descoberto umas coisas e queria ouvir a minha versão. Sentei num banco da feira, ignorando os olhares curiosos das pessoas ao redor, e escutei meu neto pela primeira vez de verdade. Henrique me contou que tinha ouvido os pais brigando, que tinha escutado o nome da avó ser mencionado várias vezes, que tinha pesquisado no Google o que era bolsa de estudos fictícia e tinha começado a juntar as peças. E que finalmente tinha entendido o que eu tinha feito por ele e pela irmã durante todos aqueles anos. Ele perguntou: Vó, é verdade que a senhora pagou nossa escola esse tempo todo? Respondi que sim, que era verdade. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse com a voz embargada: Por que a senhora nunca contou pra gente? Expliquei da melhor forma que consegui. Disse que não queria que ele e a Isabela se sentissem diferentes, que não queria que eles pensassem que deviam alguma coisa para mim, que o amor de avó não espera nada em troca. Disse que fiz o que fiz porque acreditava que educação era o melhor presente que eu podia dar para eles, mesmo que eles nunca soubessem de onde vinha. Henrique começou a chorar. Um choro baixinho, contido, de quem não quer que ninguém escute. E então disse as palavras que eu vou guardar no coração pelo resto da vida. Desculpa, vó. Desculpa por tudo. Eu fui muito idiota com a senhora. Eu nem falava direito com a senhora quando a senhora estava aqui. E a senhora estava pagando minha escola esse tempo todo. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto, ali no meio da feira, com a Odete me olhando preocupada de longe. Disse para ele: Você não precisa pedir desculpa, meu filho. Você é criança. Criança aprende com os adultos ao redor. E os adultos ao redor de você não ensinaram a me valorizar. Mas agora você sabe a verdade.
E o que você faz com essa verdade é escolha sua. Ele prometeu que ia ser diferente, que ia ligar mais vezes, que ia convencer a Isabela a ligar também, que queria me conhecer de verdade, não só nas visitas rápidas de Natal. Quando desliguei o telefone, fiquei sentada naquele banco por um longo tempo, as lágrimas secando no rosto. Odete veio até mim, sentou do meu lado e segurou minha mão em silêncio. Naquela noite, recebi outra ligação. Dessa vez era Isabela, de 11 anos, usando o celular do pai com autorização. A voz dela era fininha, tímida, muito diferente da menina que mal me olhava quando eu morava na casa deles. Ela disse: "Vó, o Henrique me contou. Eu queria dizer obrigada. E queria dizer que eu te amo." 3 palavras. Eu te amo. 3 palavras que eu não ouvia dos meus netos há anos. 3 palavras que valiam mais do que qualquer quantia de dinheiro que eu tinha depositado naquela escola. Respondi: "Eu também te amo, minha filha. Sempre amei. Mesmo quando vocês não sabiam. O castelo de cartas que Rodrigo e Patrícia tinham construído tinha desmoronado. A vida de aparências, as mentiras, os segredos, tudo tinha vindo abaixo. E no meio dos escombros, algo inesperado estava nascendo. Meus netos estavam me encontrando. De verdade. Pela primeira vez. E talvez, só talvez, todo aquele sofrimento tivesse valido a pena. Não pelo dinheiro, não pelo reconhecimento, mas por aquelas 2 vozes no telefone dizendo as palavras que eu esperei anos para ouvir. O castelo tinha caído, mas das ruínas, algo novo estava começando a ser construído. E dessa vez, eu fazia parte da fundação. Nas semanas seguintes, as ligações dos meus netos se tornaram frequentes. Henrique me ligava quase todo dia depois da escola, contando sobre as aulas, sobre os amigos, sobre os planos para o futuro. Isabela preferia mandar áudios no WhatsApp, mensagens longas, cheias de detalhes sobre o dia dela, sobre a professora nova, sobre o cachorro do vizinho que ela queria adotar. Era como se uma represa tivesse se rompido. Anos de distância, de indiferença. Tudo aquilo tinha dado lugar a uma conexão genuína que eu nunca pensei que teria com eles. Rodrigo também estava diferente. Ele ligava toda semana, às vezes só para perguntar como eu estava, às vezes para desabafar sobre o trabalho e sobre o casamento que estava sendo testado. Ele me contou que Patrícia tinha começado a trabalhar. Depois de anos sendo mãe em tempo integral, ela tinha conseguido um emprego numa loja de roupas. O salário não era grande coisa, mas ajudava a pagar as contas. O segundo carro tinha sido vendido. O SUV preto que Rodrigo tinha me mostrado com tanto orgulho agora pertencia a outra pessoa. Eles ficaram com o carro menor, mais condizente com a realidade. Numa dessas ligações, Rodrigo me disse algo que ficou gravado na minha memória. "Mãe, eu passei a vida toda tentando parecer mais do que eu era, querendo impressionar os outros, e no fim, a pessoa que mais me ajudou foi a que eu tratei pior. Eu não disse nada, apenas escutei." Ele continuou: "A Patrícia tá tendo dificuldade de aceitar a nova realidade, mas eu acho que ela também tá aliviada. A gente vivia uma mentira, mãe. Uma mentira cara, cansativa. Agora, pelo menos, a gente sabe quem a gente é de verdade." Aquelas palavras me deram esperança. Esperança de que talvez, no meio de toda aquela dor, algo de bom pudesse nascer. Não uma reconciliação completa, não um retorno ao passado, mas algo novo, algo mais honesto. Odete, que acompanhava tudo de perto, disse uma coisa que me fez pensar. "Marlene, às vezes a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. Seu filho está aprendendo essa lição agora. Tarde, mas está aprendendo." Ela estava certa. Rodrigo estava aprendendo. E eu também estava. Estava aprendendo que meu valor não dependia do reconhecimento dos outros, que eu podia ser generosa sem me anular, que colocar limites não era egoísmo, era sobrevivência. O castelo de cartas tinha desmoronado, mas no lugar dele, algo mais sólido estava sendo construído, tijolo por tijolo, verdade por verdade. E eu finalmente tinha encontrado meu lugar. Não na casa do meu filho, não no quartinho dos fundos, não comendo em pratos de plástico. Meu lugar era aqui, na minha própria vida, cercada de pessoas que me valorizavam de verdade,
E isso valia mais do que qualquer mansão. 1 ano. 1 ano inteiro se passou desde aquele domingo em que meu filho me olhou nos olhos e disse que não tinha espaço para mim na vida dele. 1 ano desde que peguei minhas malas e saí daquela casa em silêncio, deixando para trás muito mais do que objetos. Deixando para trás uma versão de mim mesma que já não existia mais. Hoje é sábado e eu estou sentada na varanda do meu apartamento, 2 quartos simples no bairro de Lourdes, aqui em Belo Horizonte. Não é grande, não é luxuoso, mas é meu. Comprei com o dinheiro que sobrou das minhas economias, depois de décadas guardando cada centavo. Geraldo ficaria orgulhoso de ver que finalmente tenho, um lugar que ninguém pode tirar de mim. Da varanda, consigo ver um pedaço do céu e as copas das árvores da praça ali embaixo. De manhã, o sol entra pela janela da cozinha e ilumina tudo com aquela luz dourada que me faz lembrar da casa onde cresci, lá no interior de Minas. Às vezes fico parada ali, tomando meu café, sentindo o calor no rosto, e penso em como a vida dá voltas que a gente nunca espera. Aos 68 anos, porque sim, fiz aniversário no mês passado, eu finalmente entendi uma coisa que deveria ter aprendido muito antes. A gente não precisa da permissão de ninguém para ser feliz. Não precisa da aprovação dos filhos, do reconhecimento da família, do aplauso dos outros. A gente só precisa de si mesma. E às vezes é preciso perder tudo para descobrir isso. Minha rotina agora é simples, mas cheia de coisas que me fazem bem. Acordo cedo, como sempre fiz. Mas agora não é para preparar café para quem não agradece. É para aproveitar o silêncio da manhã, para regar minhas plantas, para ouvir os passarinhos que cantam na árvore da praça. Depois do café, faço minhas costuras. Voltei a aceitar encomendas, mais por prazer do que por necessidade. Gosto de sentir o tecido nas mãos, de ver uma peça tomar forma, de entregar algo bonito para alguém que vai usar com carinho. Nas tardes de quarta-feira, participo de um grupo de artesanato na igreja do bairro. Somos umas 15 mulheres, a maioria da minha idade, todas com histórias parecidas com a minha. Tem a Dona Conceição, que foi abandonada pelo marido depois de 40 anos de casamento. Tem a Sônia, cujos filhos brigam pela herança dela como se ela já tivesse partido. Tem a Marilene, que criou 5 filhos sozinha e hoje não recebe visita de nenhum. Quando a gente se junta naquela sala cheia de linhas e agulhas, não é só para fazer crochê ou tricô. É para dividir o peso das histórias que carregamos. É para lembrar umas às outras que não estamos sozinhas. É para rir também, porque no fim das contas, às vezes rir é a única coisa que resta. Foi a Dona Conceição que me disse uma frase que carrego comigo desde então. Marlene, a gente passa a vida inteira cuidando dos outros. Agora é hora de deixar os outros se virarem e cuidar da gente mesma. Parece egoísmo quando a gente ouve assim, mas não é. É sobrevivência. É justiça. É o mínimo que a gente merece depois de tanto tempo vivendo para quem não soube valorizar. Odete continua sendo minha companheira de todas as horas. A gente se fala todo dia, às vezes por telefone, às vezes pessoalmente. Ela vem aqui em casa nos domingos, a gente faz almoço juntas, assiste filme, fofoca sobre os vizinhos. É uma amizade de irmãs, dessas que o tempo só fortalece. Eu não sei o que teria sido de mim sem ela naquele momento em que eu mais precisei. Rodrigo me visita uma vez por mês. Às vezes vem sozinho, às vezes traz as crianças. Nosso relacionamento é diferente agora. Não é pior, não é melhor. É apenas diferente. Mais honesto, talvez. Ele não finge mais que está tudo bem quando não está, e eu não finjo mais que aceito qualquer coisa só para manter a paz. Na última visita, ele me contou que o casamento com Patrícia passou por momentos muito difíceis. Eles fizeram terapia de casal, brigaram muito, quase se separaram 2 vezes, mas decidiram continuar juntos, não sei se por amor ou por costume, talvez um pouco dos dois. O importante é que ele parece mais em paz consigo mesmo, menos preocupado em impressionar os outros, mais focado no que realmente importa. Patrícia nunca mais veio me ver pessoalmente, mas no mês passado recebi uma mensagem dela no WhatsApp. Era curta, direta, sem floreios. Dona Marlene, eu demorei muito tempo para entender o que a senhora fez pela nossa família. Eu ainda não sei se consigo pedir desculpas do jeito certo, mas eu queria que a senhora soubesse que eu reconheço
e que eu sinto muito. Li aquela mensagem umas 10 vezes. Não respondi na hora. Esperei 2 dias, pensando no que dizer, no que sentir. Aquela mulher tinha me tratado como empregada, tinha me dado pratos de plástico enquanto a família comia em porcelana, tinha dito para o meu filho que eu era um peso. E agora estava ali, pedindo reconhecimento por uma desculpa que ela mesma admitia não saber dar. No fim, respondi apenas: "Obrigada pela mensagem, Patrícia. Eu espero que vocês estejam bem." Não disse que perdoava, não disse que estava tudo certo, porque algumas feridas cicatrizam, mas deixam marca. E tudo bem, faz parte de ser humana. Henrique e Isabela são minha maior alegria hoje em dia. Os dois mudaram completamente depois que descobriram a verdade. Henrique, que agora tem 15 anos, me liga toda semana para contar sobre a escola nova, sobre os amigos, sobre os planos de fazer faculdade de engenharia. Ele amadureceu de um jeito que me surpreende. Outro dia me disse: "Vó, eu quero ser o tipo de pessoa que a senhora é, que ajuda sem esperar nada em troca, que faz o certo mesmo quando ninguém tá vendo." Quase chorei quando ouvi isso. Quase, porque aprendi a segurar as lágrimas para momentos que realmente merecem. E aquele momento merecia um sorriso, não lágrimas. Isabela, com seus 12 anos, é mais tímida, mas igualmente carinhosa. Ela me manda desenhos pelo WhatsApp, me ensina a usar filtros nas fotos, me explica coisas sobre a internet que eu nunca vou entender completamente. Na última vez que veio me visitar, ficou o fim de semana inteiro. A gente cozinhou juntas. Ensinei ela a fazer o pão de queijo da minha mãe, que a minha mãe aprendeu com a mãe dela. Quando ela deu a primeira mordida e disse: "Vó, isso é a melhor coisa que eu já comi", senti que estava passando adiante algo que vale mais do que dinheiro. Eles vieram passar uma semana comigo nas férias de julho. Uma semana inteira, só nós 3. Levei eles para conhecer o centro histórico, para comer tropeiro no Mercado Central, para ver o pôr do sol na Praça do Papa. Henrique tirou fotos de tudo, dizendo que ia postar nas redes sociais. Isabela segurava minha mão enquanto andávamos, como se tivesse medo de me perder. Numa dessas noites, enquanto a gente tomava sorvete na praça, Henrique me perguntou: "Vó, a senhora se arrepende de ter parado de pagar nossa escola?" Olhei para ele, para o rosto que estava deixando de ser de menino para virar de homem, e respondi com sinceridade: "Não, meu filho, eu não me arrependo, porque se eu não tivesse parado, vocês nunca teriam me conhecido de verdade. E eu nunca teria me conhecido de verdade também." Ele ficou em silêncio por um momento, processando. Depois assentiu com a cabeça e disse: "Faz sentido, vó. Faz muito sentido. Faz sentido. É isso que a minha vida finalmente faz agora. Sentido. Não é uma vida perfeita. Ainda tenho dias difíceis, dias em que a saudade do Geraldo aperta o peito, dias em que me pergunto se fiz tudo certo, dias em que o silêncio do apartamento parece grande demais. Mas são dias, não são mais a vida inteira. São momentos, não são mais a regra." Outro dia, arrumando umas caixas que ainda não tinha aberto desde a mudança, encontrei uma foto antiga. Era eu e Rodrigo. Ele devia ter uns 5 anos. Estávamos na praia, ele no meu colo, os dois rindo para a câmera. Eu me lembrei daquele dia com uma clareza que me assustou. O cheiro do mar, o gosto de sal nos lábios, a risada dele quando uma onda molhou nossos pés. Fiquei olhando para aquela foto por muito tempo. Para o menino que ele era, para a mulher que eu era. E entendi que aquele menino ainda existe em algum lugar dentro do homem de 43 anos que ele se tornou. Assim como aquela mulher ainda existe em algum lugar dentro de mim. A diferença é que agora eu sei que essa mulher merece ser tratada com respeito, merece ser vista, ouvida, valorizada, merece ocupar espaço, não se esconder nos cantos, merece pratos de porcelana, não de plástico. Guardei a foto numa moldura nova e coloquei na estante da sala. Todo dia, quando passo por ela, lembro de onde vim e lembro de onde estou agora. Dizem que o tempo cura tudo. Eu não sei se concordo. Acho que o tempo não cura. O tempo dá espaço. Espaço para a gente respirar, pensar, entender. Espaço para a dor diminuir e para a sabedoria crescer. O que cura de verdade é o que a gente faz com esse espaço. As escolhas que a gente toma. As pessoas que a gente deixa entrar. E as que a gente aprende a deixar ir. Eu deixei ir a necessidade de ser amada a qualquer custo.
Deixei ir a ideia de que mãe tem que aguentar tudo calada. Deixei ir a vergonha de ocupar espaço, de ter vontades, de dizer não. E o que ficou no lugar foi algo que eu não esperava. Paz. Não a paz de quem desistiu. A paz de quem finalmente entendeu o próprio valor. Ontem à noite, antes de dormir, fiz algo que não fazia há muito tempo. Agradeci. Agradeci pelo apartamento que é meu, pelas amigas que me acolhem, pela irmã que nunca me abandonou, pelos netos que estão aprendendo a me amar de verdade. E sim, pelo filho que me magoou, porque foi através dessa dor que eu me encontrei. Geraldo costumava dizer que a vida é feita de capítulos, que alguns são tristes, outros são felizes, mas todos são necessários para a história fazer sentido. Ele estava certo. Aquele domingo em que fui expulsa da casa do meu filho foi um dos capítulos mais dolorosos da minha vida. Mas foi também o começo de um capítulo novo. Um capítulo que eu mesma estou escrevendo, com as minhas próprias mãos, no meu próprio ritmo. E esse capítulo, eu posso dizer com certeza, é o mais bonito de todos. Porque pela primeira vez em 68 anos, eu não estou vivendo a vida que os outros esperam de mim. Estou vivendo a minha própria vida. E isso, no fim das contas, é tudo que qualquer pessoa deveria ter o direito de fazer. Meu nome é Marlene Ferreira dos Santos, tenho 68 anos, sou viúva, mãe, avó, costureira, amiga. Sou uma mulher que aprendeu, tarde mas aprendeu, que o amor mais importante é o que a gente tem por si mesma. E se essa história te ensinou alguma coisa, que seja isso. Você merece ser tratado com dignidade. Você merece ocupar espaço. Você merece ser visto. E se alguém disser que não tem espaço para você na vida, acredite. E vai encontrar o seu próprio espaço. Ele existe. E quando você encontrar, vai perceber que sempre esteve ali, esperando você ter coragem de ocupar. A minha coragem demorou 67 anos para aparecer. Mas apareceu. E mudou tudo. Às vezes, nas noites mais quietas, quando o apartamento fica em silêncio e só resta eu e meus pensamentos, eu converso com Geraldo. Não em voz alta, claro. Os vizinhos iam achar que enlouqueci. Mas converso com ele no pensamento. Conto como foi meu dia, o que as crianças disseram, o que cozinhei de novo. E eu sei, de alguma forma que não sei explicar, que ele está ouvindo, que ele está orgulhoso, que ele sempre soube que essa mulher forte existia dentro de mim, mesmo quando eu mesma não sabia. Uma vez, no começo do nosso casamento, ele me disse: Marlene, você é muito melhor do que acha que é. Um dia, você vai perceber isso. Demorou 43 anos de casamento e mais um de solidão. Mas eu percebi, Geraldo, eu finalmente percebi. E isso muda tudo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.